esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora, sinto-me angustiado e que direi? Pai, livra-me desta hora, mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que aí estava e ouviu dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: Essa voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso, e eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Nos recolhamos num tempo de oração, no silêncio, em nosso íntimo. Rezemos pedindo ao Divino Espírito Santo o auxílio necessário para que compreendamos esta palavra e sejamos por ela transformados. Supliquemos, peçamos a ajuda do Divino Espírito Santo. Amém. Irmãs e irmãos, nossa caminhada para a Páscoa vai chegando ao ápice. Domingo que vem já iniciamos nossa Semana Santa com o Domingo de Ramos. E até a Páscoa deve ser um ritmo intenso que nos faça preparados para participar da grandeza dessa graça, dessa oferta generosa de amor que Deus nos dá em Jesus. Hoje nós estamos, pega aí o seu folheto, número 10, nós estamos no capítulo 12 de João, versículos 20 a 33. É a última fase da vida pública de Jesus. Se você olhar no capítulo 12, teve a entrada de Jesus em Jerusalém, que nós vamos ver domingo de Ramos. Teve também a cena muito bela da unção de Betânia. Ele na casa de Lázaro, Marta e Maria, numa refeição, e a presença desta família que com o afeto
e com o óleo unge Jesus. Aqui, esta cena que nós vemos, dá para nós um horizonte que a gente deve celebrar a Páscoa na perspectiva da grandeza do que Cristo quer oferecer. Não te permita entender a fé por menos. Não aceite compreender o mistério de Cristo, da morte e ressurreição de Cristo por menos. Entenda a grandeza, alcance a grandeza e a altura do que isto significa. E Jesus diz que esta obra extraordinária do seu amor, da obra da sua redenção, é para todos. Vamos lá? Naquele tempo havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Espere, gregos que subiram para Jerusalém para adorar. Os gregos não são membros da comunidade de fé de Israel. Os gregos aqui situam como amigos simpatizantes da religião judaica, que tinham até, para os judeus prosélitos, quer dizer, os amigos do judaísmo, tinha dentro do templo uma ala para eles. O altar, uma muralha, os homens, outra muralha, as mulheres, outra muralha, e aí os amigos do judaísmo, atrás de uma terceira muralha. Poderiam ver parte das labaredas do altar, da fumaça do incenso e do fogo do altar, e participavam sobretudo de uma forma meio catártica, com a emoção de ouvir os cânticos, os hinos e o movimento da peregrinação no santuário. Os gregos vão, eles sabem que pela teologia e pela doutrina judaica, eles não têm direito de participar das bênçãos, das promessas e da herança dos eleitos de Israel. Vão para adorar. O conceito de adorar aqui está muito incipiente ainda. É mais uma prestação de homenagem ao povo que eles estimam, os judeus, até porque os gregos têm uma dívida muito grande com o judaísmo. Durante mais de 200 anos, o Império Grego, o Império Helênico dominou a Palestina, e foi a dominação mais violenta. Os protestantes, os evangélicos gostam muito de usar a literatura bíblica que surge nesse período da dominação grega, particularmente o livro de Daniel. Porque os gregos, quando invadiram Israel, eles tiveram o mais violento dos modos de impor os valores. Todos os povos chegavam em Israel, destruíam logo o templo, profanavam o templo, destruíam Jerusalém, expulsavam o povo, tratavam o povo e levavam como escravos, como os babilônicos fizeram, e assim por diante. Os gregos não. Os gregos invadiram em 333, invadiram a Palestina, entraram em Jerusalém e começaram a impor e obrigar que o povo judeu praticasse os modos cultuais e culturais deles, inclusive no templo. Só para você entender a gravidade, o templo de Jerusalém tinha os dois ambientes mais sagrados, o altar e aqui ao fundo uma parte reservada chamada o Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano somente para o Yom Kippur, o dia do pedido de perdão, para oferecer incenso e oração pedindo perdão pelo povo. Este Santo dos Santos, atrás do altar, era uma ala tão reservada que tinha 1 metro para mais de 1 metro de cortina, um tecido atrás do outro,
que o próprio sacerdote, para entrar, gastava muito tempo passando tecido por tecido para que ninguém visse lá dentro, porque era o lugar onde Deus se mostrava. Os gregos, ao invadir Israel, Jerusalém e o templo, tiraram aquela cortina e colocaram lá, naquele lugar sagrado, a estátua da deusa Razão. É a profanação mais violenta, para dizer mais ou menos o que o iluminismo fez com o cristianismo agora há pouco, no surgimento das repúblicas modernas, de tentar destruir a piedade religiosa, a devoção, o empreendimento da maçonaria e do iluminismo francês, para tirar a prática e a piedade religiosa e dizer que isso era um atraso. Assim os gregos fizeram. Os gregos, portanto, tiveram uma carga muito violenta. Até lá pelo ano 63, dominam a Palestina, quer dizer, bem antes disso, entram em decadência. Em 63, domina a Palestina, a Terra Santa, o Império Romano. A meninada do Enem se lembra da influência da cultura greco-romana, dos dois impérios, e como a nossa sociedade é influenciada pelos valores da cultura greco-romana. O que vem pela frente é muito importante, porque supõe entender o poder dessas culturas, ou de todas as culturas. Os gregos chegam em Jerusalém para adorar. Vamos lá? Versículo 21. Aproximaram-se de Filipe, leiam. Que era de Betsaida da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Versículo 22 continua. Filipe combinou com André, e os dois foram falar com Jesus. Espere lá. Filipe e André. Filipe, tem algum Filipe aqui? Filipe significa amigo de equinos, amigo de cavalos. André significa viril. Na linguagem da cultura sertaneja do Goiás, a gente diria o bicho macho, o varão, o peão bruto. Os gregos chegam em Jerusalém, olham no comportamento dos apóstolos e percebem que tem dois apóstolos que têm um tipo de comportamento meio caipira, de Betsaida da Galileia, do interior, da roça, da região do Vale do Jordão, da plantação da fartura abundante do Vale do Jordão. Eles dizem: vamos colar naqueles dois caipiras lá, que eles vão ajudar a gente a chegar em Jesus. E é impressionante. Por que é que os gregos vão atrás de Filipe e André? O que Deus quer com isso? Deus quer dizer para mim e para você o seguinte: que Deus, ao chamar você para tomar parte nas coisas do reino dele, Deus conta com o que você é. Deus parte da identidade mais profunda do que você traz. Sua história, sua cultura, os valores, as contradições, as fragilidades da sua vida familiar. Deus não faz uma lavagem cerebral para você esquecer o que você é e virar outro trem, e virar um noiado que agora só pensa as coisas sagradas. Não, Deus parte do que você é para contar com você nas coisas do reino dele. Isso é muito bonito. Os gregos procuram gente de influência e de herança grega para falar com Jesus. Falar não. Queremos ver Jesus. Adorar, ver. Dois verbos importantes. Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Pronto. Versículo 23. Vamos lá? Desculpe, Jesus respondeu-lhes: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Espere lá. Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado.
estranho. Provavelmente Filipe e André chegaram em Jesus entusiasmados, dizendo: Jesus, aquela muvuca bonita de domingo de Ramos, o Senhor entrando em Jerusalém, no lombo de um jumento, o povo agitando os ramos, colocando os mantos para o Senhor entrar. Isso movimentou tanto que está vindo gente até da Grécia para falar com o Senhor, para ver o Senhor. A Grécia, que é o berço da cultura, da filosofia, da civilidade moderna, da democracia, da polis, da arquitetura, da arte, das Olimpíadas, de todo o refino da cultura que até hoje nos impressiona profundamente. Eles devem ter dito, 2 caipiras dizendo a Jesus: Senhor, nós alcançamos o ápice, a fama do Senhor chegou e tem gente até da Grécia querendo ver o Senhor. E Jesus diz: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Parece que Jesus está concordando com a mentalidade dos gregos. E aí ele entra com uma história que vai ao nocaute. Vamos lá? E aí, em seguida, ele diz assim, versículo 24: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas, se morre, então produz muito fruto. Os discípulos caipira de Betsaida da Galileia, Filipe e André, da região rural de Israel, são impactados porque Jesus fala-lhes sobre a glória dele e usa uma linguagem nova para falar da cruz. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, ele produz muito fruto. É uma outra forma de falar da cruz. A sensibilidade de Filipe e André, que recordam dos trabalhos com os pais, a família lá na Galileia, eles entendem aquela imagem, esta metáfora dos grãos sadios lançados à terra e que incham, brotam, e depois aquelas partes do grão, elas apodrecem e vira nutriente para as raízes descerem e o broto subir. O grão passa por um processo de morte para gerar a vida. E Jesus diz que esta é a glória dele. Não é a glória mundana, não é a glória da fama, do prestígio, de ser conhecido pelo mundo inteiro, até pelos gregos. Jesus introduz o tema da morte na hora da empolgação mais gloriosa, segundo a lógica da glória mundana, da glória hedonista, da glória dos reinos daqui, do Império Greco-Romano. Esta é a glória: cair, morrer, para brotar e gerar fruto. Os discípulos devem ter sentido, você pode visualizar o semblante dos discípulos mudando assim, tensionando, franzindo a testa e dizendo: não é possível que nesta hora de empolgação ele entra de novo com esse tema da morte. Não é possível. A morte que Jesus anuncia é dele, mas ele convida os discípulos também a fazerem o mesmo caminho de vida e morte. Para dar fruto é preciso morrer. Ele diz assim no versículo 25, leiam. Quem se apega à sua vida, brada a igreja, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Fazer pouca conta da vida neste mundo para conservá-la para a vida eterna. Não é porque a vida não é importante, é porque ela é tão importante que ela é projetada para o eterno, que você foca na meta do eterno.
e não na glória daqui, porque essa glória daqui passa. Ele mesmo fala da sua morte, o grão de trigo, e convida os discípulos a fazer o mesmo processo. A segunda comparação com a cruz: fazer pouca conta, faz pouco caso, pouca conta da vida neste mundo. E aí, depois de falar assim, Jesus trabalha um tema que nós temos dificuldade. Nós temos muita dificuldade de lidar com esses confrontos. A vida e a morte, o sofrer e o bem-estar, as conquistas e as perdas. Nós somos a sociedade que vende a fantasia da felicidade em estado permanente. Vende tanto que criou a indústria da performance das redes sociais, em que você tem recurso nos aplicativos para corrigir tudo que não está bem na sua feição, para você permanentemente mostrar uma imagem falsa de que você está feliz e contente o tempo inteiro, bem maquiada, bem maquiado, e não tem pé de galinha no envelhecimento. Não é assim? Nós temos dificuldade de lidar com esta fragilidade da vida. Nós queremos e temos o anseio de um estado puro e permanente da eterna juventude. E Jesus reconcilia o tema da morte e da vida. Para Jesus o caminho, e para o cristão o caminho entre morte e vida é um caminho natural. É um caminho dessa condição de vida na natureza. Em Jesus, vida e morte, sofrer e bem-estar, morrer e ressuscitar. Grão de trigo que morre e brota, ele diz para nós que vida e morte são irmãs. São Francisco chama a morte de irmã morte e chama a vida de irmã vida, não é não? Chama o sofrimento de irmã pobreza. O que Jesus está dizendo e dando aos discípulos Filipe e André e aos gregos, que são a expressão cultural mais sofisticada da elaboração estética, da perfeição estética, da arte, da escultura, da representação do belo. Eu particularmente gosto e considero realmente os gregos como o ápice. Tudo caminha até lá e tudo brota de lá no conceito de beleza, tanto na formulação quanto na formulação dos argumentos, quanto na contemplação do que é belo. Olha Atenas. Então, Jesus aguça nos gregos uma vontade de contemplação, como aguça nos dois discípulos da roça, da Galileia, uma vontade de contemplar e aproximar essas duas realidades. Como é que você pode querer viver sem morrer? Quem não sabe lidar com a morte, no fundo não sabe lidar com a vida. Toda pessoa que entra num colapso com a perda de alguém, ou com a aproximação do tempo natural da morte, seja por uma enfermidade ou pela decadência natural dos anos que passam, a dificuldade de lidar com a morte é no fundo a dificuldade de lidar com a vida. Viver sem morrer é querer ser grão de trigo bonitinho no vidro, enfeitando a prateleira, mas ninguém come porque está lá enfeitando. Vai perder o germe. Em 1 ano, 2 anos, vai perder a vida que há naquele grão. E se ficar guardado muito tempo, ainda vai perder o nutriente que o grão traz. Não serve para ser alimentado e nem para ser plantado. E eu agora vou entrar num tema difícil. Vai esquentar 3 graus. Viver sem morrer é o mesmo que querer viver a liberdade sem as responsabilidades. A psicologia diz
que quando um adulto quer viver a liberdade sem responsabilidade, no fundo esse adulto quer recuperar o bebê que ele traz consigo, o bebê traumatizado, frustrado lá da infância. Ele quer ser um bebê adulto que se arrasta pela casa, pelo jardim, pela rua, sem pensar em responsabilidade nenhuma. Viver e morrer é caminho do responsável. Uma pessoa que tem liberdade, mas que tem responsabilidade, sabe viver e sabe morrer. Começamos a morrer quando nascemos. A morte está na vida e a vida está na morte. Olha o movimento do inspirar. Inspira, expira. Esse é o movimento permanente do viver e morrer. O problema é quando você permite que o viver ou o morrer te deixe num grau de esgotamento e de anseio estressado, e você não mais ultrapassa o viver e o morrer e não alcança o sentido do eterno. Santo Inácio de Loyola dizia: uma pessoa vale pela causa à qual ela se entrega. Quem quer viver sem morrer é aquela pessoa que vai ficando triste com as responsabilidades, que começa a fazer a atividade cotidiana da sua vida, o cuidado com o corpo, com a saúde, o cuidado com a casa, com a família, o cuidado com o trabalho e o ambiente do seu trabalho e da sua profissão. Você começa a dizer que não compensa, não vale a pena, e você mira-se pelo mínimo sempre. Tem até uma palavra moderna, a normose, que é quando um conjunto de normalidade te torna quase que um robozinho mecânico, domesticado, que reproduz as tarefas, cumpre as tarefas, mas reproduz a tarefa sem paixão, sem criatividade, sem sonhos. Você anestesia o entusiasmo, a rotina se torna cansativa e por vezes alguns se tornam histéricos, ansiosos, com raiva, histérico, gritando e ofendendo a si e aos outros o tempo inteiro por causa da rotina. Viver a fundo, ultrapassar a superficialidade, garimpar na entranha do seu ser um potencial genuíno, saber fazer o viver e o morrer de forma extraordinária sempre. Aqui na paróquia, tem muitos jovens que mudam para essa região, vêm do interior e de outras partes do Brasil afora, para estudar. De vez em quando, marcam para conversar comigo, ou mesmo nos corredores falam comigo do quanto é difícil viver longe da família, do ambiente, da cultura, do lugar seu. Eu costumo fazer a seguinte pergunta: qual é o elemento que mais gera dor em você por estar distante do seu mundo? Muitas vezes os rapazes, as moças, enchem os olhos de lágrima e falam para mim: padre, o que eu sinto mais falta é do colo da minha mãe, do abraço do meu pai, do arroz com feijão e bife da mamãe. Quando uma mãe consegue, e um pai, consegue qualificar o viver e o morrer, ele dá conta de ser uma pessoa que todos os dias garimpa na entranha do seu ser um vigor, um entusiasmo para fazer de modo extraordinário as coisas do cotidiano, as coisas ordinárias. O contrário, quando você perde isso, às vezes você fica caçando coisas para agradar filho, e cada dia quer comprar uma coisa mais excelente, e o vazio nos filhos vai só aumentando, porque você dá coisa, mas não se dá. Isso existe?
E quando você não entra no pacote da entrega, é a normose, é a patologia da normalidade. Cumpre a tarefa, obedece à regra, mas não tem extraordinariedade. Eu amo arroz. Eu gosto de fazer arroz. Todas as vezes que eu faço arroz, eu faço o melhor arroz do mundo. Porque ou a gente faz assim, às vezes é difícil, ou então a gente não vai entender o resto do Evangelho. Vamos lá? Lembra do que você mais gosta de fazer com paixão, porque agora você vai ser nocauteado. Vamos lá? Preste atenção nos verbos do versículo 26, é isso, Paulo? Sim. Versículo 26. Olhe a sequência. Brada, se alguém quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Olha a sequência. Os discípulos de Jesus, Filipe e André, com os gregos procuram ver Jesus, encantados com a glória das coisas daqui. E Jesus recomenda aos discípulos e ajuda os discípulos e a nós a entrar dentro de nós mesmos e mover até encontrar o querer. Se alguém me quer, depois do querer, servir, e depois do servir, seguir. Querer, servir, seguir. Note que o servir vem antes do seguir. Não é seguir Jesus para servi-lo, é servi-lo para segui-lo. Tem diferença? Abissal. Não é seguir Jesus para servi-lo, é servi-lo para segui-lo. Mas isso você só alcança se você encontra ajuda no afeto, na religião, na fé, no médico, no psicólogo, na academia, nos elementos todos que compõem a sua vida, no estudo, no trabalho. Se você mergulha na profundidade das suas entranhas e fazer sempre, toda hora, aquela pergunta: qual é, afinal de contas, o meu querer que funda o meu servir? É fácil isso? A crise que nós estamos na sociedade, a sociedade vazia do servir, porque servir para nós virou comprar. A gente quase não serve mais, compra tudo pré-pronto. Às vezes, um amigo ou outro chama a gente para comer na casa dele, e aí vai botando tanta comida que você não come quase nada daquilo. Se faz 2 ou 3 coisas, ou prepara com carinho e delicadeza antes, para na hora do comer, aquilo que foi preparado, você senta e curte a presença. E o servir se dá também no morrer seu, preparando, e no morrer seu, fazendo companhia, e no viver seu, alimentando-se junto na presença do filho, da família, do esposo, da esposa, dos amigos que convivem com você, cada refeição ou cada domingo. Morrer preparando para viver compartilhando a mesa preparada. Amém? Amém. Morrer preparando para viver saboreando a mesa preparada. Essa é a lógica do Evangelho. Querer, servir, seguir. Se alguém faz isso, me serve, meu Pai o honrará. Quer honra do Divino Pai Eterno em sua vida? Saiba qual é o seu querer, qual é o seu servir e os passos do seu segmento, aí haverá honra. Se está faltando a honra de Deus em sua vida, o que está em crise não são os outros te reconhecerem,
o que está em crise é a razão fundante e original, o querer, que dispõe o servir, que dispõe o seguir. Isso aqui dá, minha gente, meses. Vocês que são pais e mães, especialmente de crianças e adolescentes, tem algumas grávidas aqui, né? Tem uma que vai nascer essa semana. Cadê as mães, as grávidas? Levanta a mão aí. Aqui uma grávida que vai nascer essa semana. Mais alguém? Aqui, outra grávida. Ser mãe e ser pai, minha gente, é esse querer, servir e seguir. Não pense que ser pai e mãe é coisa simples. Ser pai e mãe supõe a coragem fundamental do viver e do morrer, da liberdade com responsabilidade, que funda uma relação nova com Deus. Jesus termina de falar isto e ele confessa que esse assunto deu angústia nele. E se você entendeu essa palavra tem que ter dado angústia em você também. Amém? Amém. Não tenha medo da angústia. Se essa palavra não causou desconforto em você, não sossegue esta semana. Colhe o ouvido e os olhos nessa palavra, até que esta palavra faça espremer sua interioridade e te dar uma inquietação aqui dentro, porque esta palavra deu inquietação, angústia em Jesus. Olha o que ele fala, versículo 27, brada, reage, igreja, agora: sinto-me angustiado, e que direi? Pai, livra-me desta hora. Olha que coisa impressionante. Esse tema do querer, servir e seguir angustia Jesus também. Aqui é o homem, na teologia cristã, católica, também protestante, Jesus é definido com duas naturezas. Jesus é verdadeiramente humano e é verdadeiramente divino, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Aqui, o que está provocando essa angústia em Jesus é o humano Jesus, o homem Jesus. Ele se sente angustiado. E que direi? Pai, livra-me desta hora. A vontade da gente é, ante a angústia exaustiva do trabalho, do servir, do morrer, do cair na terra, do doar-se, isso dá angústia sim. É mentira que é só prazeroso servir, não é. Servir é algo que dá e gera na gente cansaço, por vezes frustrações, que você esmera o melhor de você, para a pessoa chegar e com um comentáriozinho idiota, desmantelar tudo que você fez com tanto esmero. Jesus diz: Pai, livra-me desta hora, é isso que eu vou dizer, mas depois ele mesmo recobra e diz: mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Irmã, irmão, não tem problema você sentir angustiada, angustiado, cansado, às vezes com vontade de chutar o balde, de vez em quando. Não tem problema. É natural, é profundamente humano que isso ocorra. Sentir isto é da condição, vamos descer mais, da condição animal da gente. Não é nem humana, animal. O problema não é sentir esta vontade, o problema é ser conduzido por esta vontade. A questão fundamental da fé é: se você visita a motivação, o querer, vai aparecer aqui na razão ou na emoção uma vontade de dizer não vou, mas o querer vai dizer vou sim, e agora que eu estou com raiva, que eu estou cansado,
é que eu vou preparar com mais amor, com mais carinho, e eu vou cuidar desta casa, desta família, deste casamento, desta minha profissão, deste meu trabalho. Eu vou cuidar com a qualidade do que Cristo pôs dentro de mim, o querer que fundamenta a minha existência. E aí você se surpreende, porque o dia em que você pensou em abandonar tudo, é o dia que você faz o melhor, e todo mundo diz para você: mas que coisa! E só você sabe, no escondido do seu ser, que foi Jesus, que grão de trigo, que morreu para te dar vida, que deu a você essa força para servir. Brada! Brada! Reage! Reage! Quando Jesus fala: agora sinto-me angustiado, que direi, Pai, livra-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Olha o raciocínio de Bento XVI. Bento XVI diz que o agora sinto-me angustiado, e que direi, Pai, livra-me desta hora, é o homem. Quando ele diz, mas foi precisamente para esta hora que eu vim, é quando a natureza humana de Jesus se funde com a natureza divina, e ele vira uma realidade só, de identificação da sua vontade com a vontade do Pai. E aqui brota o conceito de oração. Anota isso, eu vou repetir, guarda isso. O que é a oração? Rezar é transformar a vontade humana, a sua vontade, até que ela se identifique com a vontade de Deus. Repito, rezar é um exercício de relação com Deus, de diálogo com Deus, contando com a graça dele que te auxilia, até que a sua vontade seja tensionada, inclinada e ajustada, conformada com a vontade de Deus. O que a gente reza no Pai Nosso? Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra e no céu. Rezar, portanto, a oração perfeita é a oração que educa o seu querer, para que o seu querer seja segundo o querer de Deus. Nesse corpo com que você é, nesse casamento, nessa família sua, nessa profissão sua, você conformar o seu querer com o querer de Deus. Isso é oração. Está claro? Rezar não é método poderoso de alcançar que Deus conceda a você a graça de que as coisas fiquem como você quer. O ápice da oração perfeita é quando você cria um vínculo com Deus, até quando a sua vontade é quedada, inclinada, e de repente você se dilui no querer de Deus. Quando Jesus diz isso, o Divino Pai Eterno manifesta. Vamos lá? No versículo 28. Então veio uma voz do céu, bradem: eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. O Divino Pai Eterno diz: esta voz é do Pai, a voz que funda nas entranhas de Jesus o seu querer. Pai, seja feito como tu queres, eu faço a vontade daquele que me enviou. E o Divino Pai Eterno diz: eu te glorifiquei e o glorificarei de novo. Te glorifiquei no batismo, quando do céu veio uma voz. Te glorifiquei no deserto, vencendo as tentações. Te glorifiquei no monte da transfiguração, diante dos discípulos com Moisés e Elias. Eu te glorificarei de novo. Deixe que a glória virá. O problema é o que vem agora. Vamos lá? Você vai se assustar com o que vem.
Versículo 29. A multidão, leiam, que aí estava e ouviu, dizia que tinha sido um trovão. ai, 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 ô cambada. Imagine a cena. Você está lá junto com Jesus, conversando, Jesus ensinando, e de repente vem uma intervenção, o Divino Pai Eterno se pronuncia, e a multidão diz assim: não, foi um trovão. Outros diziam o quê? Leia. Foi um anjo que falou com ele. Outros diziam, foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu-lhes, 30. Essa voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. Tudo que Deus falou até hoje foi por causa de você. É por causa de nós. Deus só fala por causa de nós. Ele não precisa. Ele não tem necessidade. Se Ele fala por causa de nós. O problema é que tem gente que Deus fala e fala com tanto amor, e fala de tantos modos. Deus fala e a pessoa diz: é um trovão. Não, é um anjo que falou com ela, mas comigo Deus não fala. Tem gente assim? Nós somos assim? Comigo Deus não fala. Claro, porque você é sempre um sem discernimento, você é sempre um sem noção. Se Deus não está falando com você, não é porque Ele não se comunica com você, é porque você não lhe dá a atenção que só Ele merece que você dê. Amém? Amém. Versículo 31. Brada. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso. E eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. E termina, Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. É agora o julgamento deste mundo, o chefe deste mundo vai ser expulso. O demônio, o chefe deste mundo, que sequestrou a obra de Deus, pelo pecado nosso, pela fraqueza nossa, que pelo poder da nossa vaidade, nós sujeitamos a criação e dominamos a criação, e escravizamos a criação de Deus. Jesus vem para resgatar o mundo do chefe deste mundo, o demônio, resgata a obra de Deus para devolver para Deus o que é de Deus, a criação inteira. E ele diz: quando eu for elevado da terra, olhe para a cruz, atrairei todos a mim. Gente, quando for elevado da terra, aqui está se referindo a duas elevações: a elevação na cruz e a elevação como ressuscitado, subiu ao céu e sentou à direita do Pai. Mas aqui é precisamente esta elevação da cruz. O dia que você entender que o seu servir, que o seu ralar, para cuidar com amor de você, da sua saúde, do seu corpo, o dia que você entender que o seu ralar, para cuidar da sua família, da sua casa, o seu servir, para dar sua vida em amor no seu trabalho, na sua missão, o dia que este rebaixar, esse cair na terra, esse morrer, o dia que você entender que esse na verdade é o seu elevar-se, aí você terá alcançado a compreensão teológica do servir. Porque na teologia, o rebaixar, o cair, o servir, o humilhar, o ser escancarado e ser execrado, na teologia isso é exatamente ser elevado. Enquanto não, você vai sempre assumir a sua missão e a sua responsabilidade como um peso, com angústia e não com louvor. Pai, glorifica o teu nome, no desgaste, no sofrimento, no suor, no aborrecimento que eu passo e enfrento. Pai, glorifica o teu nome
nas horas suas de cansaço, de raiva, de estresse, comece a repetir isso e pronunciar isso em voz alta, na sua casa, no seu trabalho. Pai, glorifica o teu nome diante do meu cansaço, da minha angústia, da minha humilhação, dessa raiva que eu estou passando, glorifica o teu nome. Amém? Amém. 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 Incline a cabeça. Vença o calor agora, acolhendo a brisa suave do sopro do Espírito Santo, dando a você a graça de encontrar em você o querer. Peça a Jesus para vir com você visitar a fonte do seu querer. Encontrar dentro de você mesma, dentro de você mesmo, a fonte do querer. A razão que fundamenta o seu servir e o seu seguir Jesus. Peça dele essa graça para te auxiliar e alcançar esta fonte do entusiasmo, do vigor para o servir. Reze, fale com Jesus. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração e descobrir suas riquezas em meu coração. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração. É tão lindo. Tão lindo, tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Canta, é tão lindo, igreja, canta. É tão simples, tão simples. Brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Fiquemos em pé, estendamos a mão para a cruz. Tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Deixe o folheto no banco, estenda as mãos aqui para a cruz. Reze comigo, Senhor Jesus. Na cruz o Senhor foi elevado ao extremo, na humilhação, no rebaixamento, mas foi na cruz que o Senhor ofereceu o extremo amor,
a oferta do amor, a única força capaz de servir para nós a salvação, a libertação e a cura de tudo que nos impede de querer, servir e seguir. Obrigado, Jesus, porque hoje, pelo amor em sua cruz, em seu sofrimento manifestado, o Senhor me ajuda a encontrar dentro de mim o entusiasmo, o querer servir para te seguir. Obrigado, Jesus. Renova em mim o vigor do querer, do servir, do seguir. Põe a mão no seu coração e vá se lembrando de toda a responsabilidade e missão que você tem, que pede de você muito esforço, muito vigor no servir, no seguir. E acolha de Jesus essa porção necessária que você precisa para derramar o amor dele em todo o seu agir, em toda a sua vida e missão. Acolha de Jesus e agradeça a Jesus por renovar você, a sua fonte, o seu ser, que quer, que serve e que segue no amor. Obrigado, Jesus. Te adoramos, te louvamos, te glorificamos, por fazer encontrar em nós mesmos esta fonte. Obrigado, Senhor. Amém. Dirija a quem está do seu lado, vença esse calorão com um abraço e um beijo carinhoso. Deseja a paz de Jesus. Saudai-vos. Quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. Quero te dar a paz Do meu Senhor, do meu Senhor, com muito amor. na flor vejo manifestar Na flor vejo manifestar o poder da criação. nos teus lábios eu vejo estar Um sorriso de um irmão toda vez que eu te abraço e aperto a sua mão. Sinto forte o poder do amor dentro do... meu coração. Levante a mão para o céu, Quero cante para o mundo, dar a paz, manda essa paz para sua família, para o seu trabalho, para a sua escola. Mande essa paz para o mundo, cante. Quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. E professa: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne,
na vida eterna. Amém.